Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Inteligência de Franquia Aplicada. Nós chegamos até aqui através de uma propaganda, um vídeo que vocês viram nosso através do Instagram ou do Facebook. Meu nome é Charles Simon, eu vou estar conduzindo esse treinamento para vocês hoje. Hoje é um treinamento que vai ser muito prático, muito voltado a ações, iniciativas, processos, rotinas dentro do setor de alimentação e dentro do setor de restaurantes. Nós vivemos num mercado muito competitivo, um mercado muito volátil, um mercado onde nós cada vez temos uma pressão maior de concorrência, de aumento de custos, de toda a operação. E hoje eu vou estar trazendo para vocês uma metodologia que é baseada nas grandes redes, nas grandes operações que a gente vê hoje sobrevivendo, expandindo, crescendo e sempre se atualizando dentro do mercado. Eu faço parte de um grupo de franquias. Nos últimos 23 anos, eu venho estudando toda a metodologia das franquias e eu vou, durante a próxima 1h30, a gente vai estar trazendo um conteúdo muito prático, muito objetivo, com ações que, se vocês aplicarem dentro das operações de vocês, eu não tenho dúvida que através dessa aula vocês vão colher bons resultados. Alguns recados são muito importantes. Um deles, o nosso conteúdo é um conteúdo bem prático, bem denso. Então, papel e caneta na mão, se concentrem, desliguem o telefone. Qualquer interrupção, evitem, porque qualquer coisa que vocês possam perder aqui pode ser aquilo que está fazendo a diferença dentro da operação de vocês. O que eu vou trazer para vocês é um conteúdo sem motivação, é um conteúdo muito prático, falando em engenharia de cardápio, processos que funcionam, CMV. Então, fiquem atentos, porque todo esse material ele é fundamental para a sobrevivência dos negócios de alimentação. Quero que vocês tomem cuidado com algumas armadilhas que a gente acaba tendo quando a gente vai aprender algo novo ou conhecer um conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui. Não é nenhuma nova invenção, não tem nenhum passe de mágica, não tem nada que talvez vocês já não tenham visto, mas talvez não tenham se aprofundado ou não tenham aplicado dentro do negócio da operação de vocês. O que eu vou trazer para vocês, talvez tenham coisas que vocês já tenham ouvido, mas eu quero que vocês vejam se vocês já estão colocando isso em prática dentro da operação de vocês. A diferença não é aquilo que a gente sabe ou não fazer, é aquilo que a gente está aplicando, é a forma como a gente está executando dentro da nossa operação. E quem está falando para vocês aqui é alguém que já tem algumas cicatrizes do ramo de alimentação. Eu sou o Charles, sou aqui do Rio Grande do Sul, venho de uma rede de restaurante chamada A Lenha Pizzaria, uma das maiores redes de franquias de restaurante aqui do sul do estado. Chegamos a ter 7 operações e eu, nos últimos 23 anos, participo dessa rede e eu ajudei a implementar todos os processos de padronização e processos dentro da nossa operação. Hoje, eu possuo um restaurante, então eu sei melhor do que ninguém o que é a vida e a rotina dos donos de restaurante. Eu sei o que é estar no fogo cruzado de uma operação, eu sei o que é um sábado de muito movimento, eu sei o que é fechar um caixa no vermelho, eu sei o que é uma baixa de movimento e sentir na pele as dificuldades de pagar os boletos no final da semana, de gerir a equipe, de manter os processos alinhados. Eu sei o que é rotatividade, eu sei exatamente tudo que vocês vivem no dia a dia dos negócios de vocês. Eu estou há 23 anos dentro do setor. E por isso que eu criei uma metodologia para aplicar dentro das minhas operações, e hoje eu vou estar compartilhando com todos vocês aqui o que vocês vão colocar em prática dentro das operações, o que as grandes redes fazem que hoje transformam as operações e mantêm os negócios saudáveis. Como eu falei, eu tenho mais de 20 anos de experiência no setor, já trabalhei em 7 operações simultaneamente, então eu sei a importância de escalar os negócios, de padronizar processos e de gerir grandes equipes. Equipes pequenas e equipes grandes dão muito trabalho. Não é porque eu tenho uma operação com 4 ou 5 colaboradores ou 300 colaboradores, como eu já tive em toda a rede, ajudando a gerir toda essa galera, que a dificuldade aumenta ou diminui. A complexidade, ela mora em todas as casas, desde o restaurante pequeno, familiar, com poucas pessoas, até as grandes redes.
Hoje a gente vive numa era que está cada vez mais difícil a parte de gestão de pessoas e contratação. Nós vamos falar um pouco sobre isso nesse treinamento, mas eu quero dizer para vocês que essa experiência que me trouxe de 7 operações e muitos colaboradores é o que traz muita base para tudo que eu vou falar com vocês aqui. Essa metodologia, ela é validada em múltiplos formatos. Então, para pizzaria, hamburgueria, buffet livre, rodízio, todos os formatos de operação se encaixa tudo o que eu vou falar para vocês. Dentro desse grupo, eu já ajudei a gerenciar mais de 156 milhões de faturamento nos últimos 25 anos de história dessa operação. Ao todo, com as empresas que eu já dei treinamento, consultoria, trabalhos que a gente já realizou, são mais de 150 empresas e mais de 5 mil pessoas impactadas com treinamentos voltados à gestão, liderança e principalmente resultado, que é o que a gente vai estar falando aqui. Tá todo mundo aqui comigo? Eu me apresentei, eu gostaria de conhecer rapidamente vocês. Vocês podem colocar no chat aqui, ó, da onde vocês são, quem é que está comigo, da onde vocês são e qual ramo. Pizzaria, Rio Grande do Sul, hamburgueria, São Paulo. Bota a cidade para nós aí no chat e o ramo de atividade de vocês. Estão achando o chat aí, pessoal? Aqui, logo aqui embaixo, ó. Casa de Assados, Paraná. Pizzaria e Lancheria, Rio Grande do Sul. Ok? Vão colocando no chat aí para mim conhecer e saber com quem eu tô conversando aqui. Bora lá. Pessoal, mais importante de tudo, o que eu estou trazendo de teoria para vocês aqui não é só teoria de formação acadêmica. Isso é prática. Então, são práticas de 23 anos de história. Eu vivi essa operação todos os dias. Eu nunca me afastei mais do que 15 dias de férias da operação nos últimos 23 anos. E tudo que eu vou estar trazendo para vocês aqui são soluções práticas, que qualquer um de vocês vai poder replicar aquilo que as grandes redes fazem, que mantém a sobrevivência e o sucesso dos negócios, vocês vão poder replicar na operação de vocês a partir de hoje mesmo. Então, quem fala vive na pele essa operação há muitos anos e sabe o que é o calor de uma cozinha, o estresse do dia a dia e todas as dificuldades da operação da gastronomia. Mais do que nunca, o nosso mercado mudou. A gente enfrenta um grande problema no setor, porque as coisas não são mais como era. Quem é do ramo há mais de 10 anos vai entender já o que eu estou falando. A competição era muito menor, a concorrência era menor. Hoje nós temos um custo operacional e um custo de produto que está cada vez comendo mais e mais a nossa margem. As margens do nosso setor nunca esteve tão esmagada. Nunca teve tão difícil manter um setor de alimentação. E é por isso que a mortalidade de pequenas empresas no setor de alimentação é muito alta, em torno de 2 anos. A maioria das empresas fecham. Elas abrem, incomodam o mercado, vendem um produto mais barato que o teu, sem precificação, sem controle de custos, sem entender nada da operação, incomoda alguns até o negócio dele fechar. Só que nesse meio tempo, se o teu negócio não estiver sólido, se o teu controle não estiver bom, ele pode fazer com que tu feche também. Então, mais do que nunca, hoje a competição se tornou diferente. As margens têm que ser calculadas e o teu negócio ele tem que ser eficiente. Senão a tua operação não vai sobreviver no médio prazo. Ah, alguém aqui sente, levanta a mãozinha aí, quem é que sente essa pressão hoje no dia a dia das suas operações? Margem curta, altos custos, dificuldade grande de concorrência, amadores entrando no mercado, queimando o produto. Sentem isso? Durante esse treinamento hoje, vocês vão descobrir algumas coisas. Por que alguns restaurantes faturam bem e mesmo assim eles quebram?
quais são as doenças que são invisíveis no setor e a maioria dos donos de empresas não calculam, não sabem. E quais são os 3 segredos que vocês vão ter que aplicar dentro do negócio, que vocês vão transformar a operação de vocês em um negócio estratégico. E, acima de tudo, eu vou mostrar para vocês a inteligência por trás das grandes franquias. Só que vocês não vão precisar gastar R$500 mil e engessar o negócio de vocês numa franquia para que vocês possam aprender isso. E, por fim, eu vou falar do triângulo de ouro, que é o que define o restaurante de vocês, se ele vai crescer ou se ele vai sugar a tua energia até que tu não aguente mais tocar a tua operação. Tá? E agora a pergunta que pode ter para algum de vocês é se essa operação é para mim. Charles, será que esse conteúdo que tu está falando é para mim? É para minha operação? Eu sou pequeno, eu sou médio, eu estou começando, eu tenho delivery, eu tenho uma hamburgueria, eu tenho rodízio, seja lá o que for. Para quem é esse treinamento de hoje? É para quem hoje está trabalhando de 12 a 14 horas por dia, mas não está vendo o resultado no final do mês. É para aqueles que querem liberdade, que hoje não conseguem tirar um dia de folga, não conseguem tirar férias, não conseguem sair da operação, nem por um minuto. É para aquelas pessoas que estão cansadas, com alta rotatividade, funcionários que não fazem aquilo que é pedido, que não vestem a camisa da empresa. Isso aqui é para quem precisa aumentar o movimento, para quem precisa de mais faturamento e para quem, acima de tudo, precisa de lucro real. Eu vou mostrar para vocês em breve que faturamento não define o sucesso do teu negócio. Faturamento é ego. Eu gravei um vídeo recentemente, coloquei no grupo mostrando isso para vocês, eu vou mostrar isso na prática com o resultado de uma empresa aqui. E é para quem quer crescer, para quem quer expandir, para quem quer se profissionalizar. Acima de tudo, o que eu vou passar para vocês hoje é sobre profissionalização. O que vocês vão ter que fazer dentro das operações para profissionalizar e vocês sobreviverem, se tornarem competitivos e, acima de tudo, serem gestores do negócio de vocês. Vamos lá, pessoal. E agora, por que isso é urgente? Eu já entendi, Charles, isso é para mim. Eu estou encaixado nessas pessoas que tu citou. E por que isso é urgente? Por que eu tenho que aprender isso o quanto antes? A maioria dos gestores, eles estão caindo em algumas armadilhas. As armadilhas que não adianta mais treinar as pessoas, que não adianta desenvolver as pessoas, que não adianta. Dono de restaurante tem que ficar dentro do restaurante, porque sem ele, nada funciona. Não tem mais gente qualificada no mercado, as pessoas não querem mais nada com nada, não se encontra mais gente boa, não adianta treinar que as pessoas vão embora. Isso é uma armadilha. E eu vou mostrar isso para vocês ao decorrer desse treinamento. Outra armadilha que nós vivemos é sobre a nova geração que não quer mais trabalhar. Ou a gente se moderniza e a gente faz um novo jeito de ensinar, um novo jeito de tratar, um novo jeito de desenvolver as pessoas, ou a gente vai ficar sozinho. Quem ainda leva a conduta profissional de treinamento e desenvolvimento de pessoas, como levava há 10 anos atrás, não consegue mais gerenciar uma equipe. É preciso mudança. É preciso uma forma diferente de fazer, de contratar, de treinar. Eu sei, eu tenho uma equipe, eu tenho 25 colaboradores na minha equipe. Atualmente eu dou treinamento sobre gestão e liderança para diversas empresas de diversas áreas. Então eu sei melhor do que ninguém o que funciona no dia a dia com a equipe e o que não funciona, e eu vou estar aqui ajudando vocês em relação a isso. Outro cuidado que todo mundo tem que ter é a ignorância, o custo da ignorância. A gente achar que já sabe o suficiente ou que a gente não tem ninguém que possa nos ajudar e a gente acabar jogando dinheiro no lixo todos os meses. Eu vou mostrar daqui a pouco uma operação onde nós ajudamos uma operação e a gente conseguiu tirar mais de R$25 mil por mês de dinheiro que estava sendo jogado no lixo. Isso depende de cada tamanho de negócio. Tem operações que tu recupera 2, 3, 5, 10 mil reais. Quanto maior o volume da tua operação, quanto mais o tamanho, mais gargalos e torneiras abertas tu pode ter dentro do teu negócio. A gente vai ver isso juntos também. E a matemática mais cruel, aquela que vem eliminando a maior parte dos amadores do mercado. É a matemática que ninguém gosta de viver no dia a dia. Reajuste de aluguel todo ano, inflação todo ano, aumento da luz, reajuste salarial, novos impostos, novas regras de fiscalização.
mas a correção do teu produto não acompanha isso. Vocês estão conseguindo corrigir o produto de vocês aqui de acordo com todos esses aumentos que a gente teve nos últimos anos? Aluguel, inflação, luz, salário, novos impostos, novas exigências. Vocês estão conseguindo ajustar o cardápio de vocês? Quem conseguiu hoje? Bota no grupo aí para mim, bota uma mensagem ou levanta a mão para nós aí. Conseguiram? Muitos de nós não conseguem. Porventura, às vezes tem que abaixar o preço. Por que tem que abaixar o preço, Charles? Porque entrou um concorrente amador no mercado, sem precificação nenhuma, vendendo um produto mais barato que o teu, sendo mais agressivo que tu. Então, muitas vezes, além de a gente não poder reajustar, a gente ainda precisa diminuir para se tornar competitivo no mercado. E isso acaba com a nossa operação, isso acaba com o nosso negócio. Então, isso é muito importante a gente poder ver essa matemática juntos hoje. Eu preciso de algumas regrinhas bem importantes para vocês entenderem aqui como é que é a metodologia de todo o trabalho que eu vou apresentar. Primeira coisa, eu não vou passar nenhuma fórmula mágica aqui para vocês. Não tem nada de esforço aqui, sem esforço, algum atalho, algum hack milagroso. Eu não vou ensinar nenhum truque de mágica que vai fazer o negócio de você se tornar lucrativo do dia para a noite. Ou nada que não precise de esforço e dedicação. Tudo que eu vou passar para vocês é metodologia, é gestão profissional, mas vai precisar de esforço, de dedicação, de empenho. E se foi isso que vocês vieram procurar aqui nessa aula, vocês podem sair agora, porque eu não vou entregar nada, nenhuma mentira para vocês aqui. Eu não vou entregar solução rápida de implementação. E nada que não vai dar trabalho, não é fácil. Mas ser gestor e ter um controle total da tua operação, é preciso dedicação, empenho, ajuda, que é o que a gente vai estar fazendo aqui junto com vocês. Certo? Então não tem milagre, pessoal. Não tem fórmula mágica aqui, não tem pegadinha. É método e gestão profissional. Agora eu vou entrar de fato no conteúdo com vocês, que são os 3 segredos e os 3 pilares de toda inteligência por trás das franquias. Se resume em 3 pontas de negócio: produtos, processos e pessoas. Basicamente são esses 3 pontos chaves. Isso aqui todo mundo já sabe. Só que agora eu quero aprofundar esse conhecimento junto com vocês. O sistema que transforma o caos da operação de restaurantes em um restaurante com lucro previsível. Acima de tudo, vocês não vão precisar gastar aqui R$500 mil para engessar o negócio de vocês em uma franquia, onde vocês vão aprender muito dessa metodologia que eu vou ensinar para vocês, porém vocês vão estar engessados. Vocês não vão poder lançar nenhum produto novo, vocês não vão poder mudar nada no cardápio de vocês, vocês não vão poder mudar nada daquilo que vocês compraram. Por vezes, tem franquias que tu não pode nem comprar um peito de frango mais barato de outro fornecedor, porque tu precisa comprar da franqueadora. Então, tu não adianta nem tu querer cotar produtos. Então, o sistema de franquia é um sistema de inteligência muito poderoso, mas ele vai te engessar. E o que eu vou ensinar para vocês, vocês vão poder aplicar dentro do cardápio de vocês, dentro das ideias de vocês, dentro das inovações de vocês. Então, vamos, bora. Primeiro segredo: faturamento é vaidade, lucro é sanidade. O que é isso, galera? Não adianta tu faturar mais no teu negócio se tu tem torneiras abertas. Se tu tiver um vazamento de água na tua casa, não adianta tu aumentar o consumo, tu vai vazar mais. Então eu vejo muitos empresários ainda olhando apenas para o número final. E esse número, ele acaba mascarando toda a tua operação. Não é porque o ano passado eu vendi 100 mil na minha operação e esse ano eu estou vendendo 120 mil, que eu aumentei o meu lucro. Talvez eu não tive mais lucro, talvez eu tive mais prejuízo. Se eu olho para a última linha do negócio, na maioria das vezes eu estou olhando errado. E isso vai custar muito caro lá na frente. E tudo isso é uma ilusão. Restaurante lotado, faturamento alto. Restaurante lotado é igual a sucesso. Errado. Faturamento alto é igual a lucro garantido.
Tá vendendo bem, tá ganhando bem. Não. Quem é calejado de restaurante aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Não quer dizer que a tua operação tenha faturamento alto e muitas vezes tu chega no final do mês e tu te pergunta, cadê o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? O que aconteceu? E eu vejo inúmeros empresários dizendo assim, cara, eu não sei o que está acontecendo. Aí começa uma loucura, tu diz assim, estão me roubando, o pessoal tá tocando tudo fora, é a concorrência, é o mercado, é a política, é a época do ano, e aí tu começa a enlouquecer, tentando achar um monte de culpados para justificar por que a tua conta não está fechando. E é por isso que às vezes muitos restaurantes quebram, mesmo faturando bem, mesmo tendo movimento, enquanto outros, num tamanho equilibrado e uma gestão eficiente, acabam enriquecendo. Número 1, primeiro ponto que as franquias calculam é o custo de produto, é o CMV. Isso aqui é o número 1. Talvez vocês já ouviram falar, talvez vocês já tenham isso na ponta do lápis dentro da operação de vocês. Se não tiverem, é tema de casa para agora, daqui a pouco, a hora que acabar essa aula, tem que correr e fazer. Eu vou ajudar, eu vou mostrar mecanismos para vocês, eu vou mostrar como a gente faz isso. Toda e qualquer franquia, ela tem um custo real do seu produto na ponta do lápis. Isso é o número 1. Não existe um produto sem precificação correta. Não existe um produto sem custo real. O custo verdadeiro e atualizado. Charles, eu fiz o ano passado meu CMV. Quando? No início do ano passado. Provavelmente tu já deve estar cobrando errado. Teve atualização de produto, talvez tu está pagando mais caro a mussarela, a carne, algum insumo do teu produto e tu não atualizou. Possivelmente tu está cobrando errado. Então são 3 pontas bem importantes que eu vou citar aqui. CMV real, curva ABC, quais são os pratos que dão lucro e quais são apenas que são ralos de dinheiro. A curva ABC é um dos principais indicadores que vocês vão ter dentro do negócio de vocês. E muitas vezes a gente não dá atenção para ele. E por fim, os ralos invisíveis, que eu vou mostrar o impacto dos ralos dentro de uma operação para vocês já, que onde vaza dinheiro, e não é pouco, pessoal. É aquele dinheiro que muitas vezes falta para a gente fechar as contas ou para que a gente possa, de fato, ter mais lucro na nossa operação. Acima de tudo aqui, toda franquia e restaurante de sucesso, ele sabe exatamente onde eles estão ganhando e onde eles estão perdendo e o que fazer para mudar. Então, ele sabe o que é custo, o que é eficiência, a força do time, os ralos e o custo real. Eu vou falar de um por um aqui com vocês agora. Tá todo mundo comigo? Tamo junto? Vamos lá. O coração do teu negócio é aquilo que entra dentro da empresa, é o teu CMV, é o custo do teu produto. O maior tesouro dentro da minha operação, da minha pizzaria, ele está dentro dos freezers, ele está dentro do estoque. A gente vai ter o maior custo da nossa operação aqui. Nós vamos pagar, em média, 10% de imposto. A gente vai pagar, em média, 5% de aluguel. A gente vai pagar, em média, 20% de folha de pagamento. Mas nós vamos pagar, em média, 35% a 45%, algumas operações, de custo de produto. Então, não adianta eu atacar o aluguel. Não adianta eu atacar só a luz ou os pequenos gastos com limpeza, funcionário, água, aluguel. Isso vai representar uma fatia importante? Sim. Mas qual é a fatia mais importante? É o custo do meu estoque. Esse é o principal. Então, eu sou amador. Se eu não tiver um controle preciso da minha operação, do meu estoque, eu provavelmente vou estar perdendo dinheiro. Tem 2 CMVs que vocês vão calcular. Um é o CMV total da minha operação. Ele tem uma fórmula. Meu estoque, minhas compras, meu estoque final e minhas vendas. É muito simples de fazer na teoria. Eu vou mostrar para vocês uma calculadora que eu criei aqui de CMV. Tá? Eu vou pegar um segmento aqui. Vamos lá.
Vou pegar um segmento de comida de hamburgueria. Então, eu tenho um estoque inicial. Eu preciso saber o meu estoque da minha operação. Meu estoque inicial vai ser R$10.000. Perfeito? E aí, no período, eu comprei mais 15 mil de estoque. Seja lá o período que for. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um trimestre. Estou dando um exemplo para vocês bem pequeno aqui. Aí o meu estoque final. Então, se eu calculei um período, eu comecei o ano com 10 mil de estoque. Durante o mês de janeiro, eu comprei R$15.000 de mercadoria. No final de janeiro, eu tenho que contar de novo o meu estoque para saber quanto eu tenho no meu estoque final. Então, digamos que meu estoque final agora é 8 mil. Tá certo? E aqui eu tive uma venda. Quanto é que foi minha venda no período? Digamos que minha venda foi R$45.000. Olha só. Eu tinha um estoque de 10 mil. Eu comprei mais 15. Meu estoque total ficou 25. No final, ficou 8. Então, se eu vendi 45 mil, eu tenho um CMV de 37,8%. Charles, isso é bom ou ruim? No setor de hamburgueria, tá aqui, ó. Acima de 35% no ramo de hamburgueria é ruim. Alerta vermelho. Só que cada operação funciona de um jeito diferente. Se eu for olhar aqui, por exemplo, uma pizzaria, e eu fazer a mesma situação, é pior ainda. Se eu for pegar uma churrascaria, aí já estou no meio do caminho. Porque o custo do insumo principal, da principal matéria-prima de uma churrascaria, é a carne. Então, o meu CMV, consequentemente, ele vai ser mais alto. As pessoas consomem mais carne quando vão numa pizzaria, numa churrascaria, do que num rodízio de pizza ou numa hamburgueria. Isso é óbvio. Tá? Então, o ideal para uma churrascaria é 35%. Só que para uma hamburgueria, o limite é 35%. Então, essa calculadora aqui eu vou compartilhar com vocês depois, para que vocês possam ver o negócio de vocês na prática. Então, se eu tenho um sushi, é outro resultado. Olha aqui, o sushi chega a 40% para ter o alerta. O custo do insumo também é mais caro. Então, não adianta eu me basear, e aqui já mora um erro muito comum, eu basear o meu negócio no negócio do vizinho, que não tem nada a ver com a minha operação. Então, papo de restaurante, a gente tem que tomar um pouco esse cuidado. Eu tenho uma pizzaria, o Felipe tem uma hamburgueria, e eu digo para o Felipe que o meu CMV é 30, e o Felipe diz para mim, cara, tá muito caro o teu CMV, tá errado, tá fora do mercado. Tu tá louco? O meu é 25. E aí, eu vou entrar para dentro do meu negócio achando que o meu negócio tá todo errado. Só que eu tô comparando coisas diferentes. É ramo de alimentação? Sim. Gastronomia? Sim. Opera os dois de noite ou de dia, seja lá como for? Sim. Mesmo número de funcionários, talvez. Mesmo custo de aluguel, mas o custo de insumo do CMV é diferente. Isso ficou claro para vocês? O que é CMV? Insumos, bebidas e descartáveis. Já mora um outro erro comum aqui, ó. Eu calcular o preço da minha pizza sem calcular o preço da minha embalagem. Cometi um erro. Porque às vezes a embalagem tem um custo muito significativo. Tem caixa de pizza que pode custar R$4. Eu vou mostrar uma ficha técnica de uma pizza para vocês. Uma pizza que custa R$16 para fazer a pizza e eu tenho um custo de embalagem de R$5 naquela pizza. Então eu acabo tendo um custo de 21. Se eu não considerar o custo de embalagem, eu posso fazer uma precificação errada. E eu já vou entrar no outro CMV. Eu disse para vocês que nós temos dois. Um deles é o CMV geral da minha operação. E onde eu consigo ter um benchmark, eu consigo comparar ele com outros negócios. E o outro CMV que eu tenho é o CMV do produto. Eu preciso ter os dois para essa conta fechar no final do mês e eu já vou entrar. O que não entra no CMV, Charles? Limpeza, funcionário, água, luz, aluguel. Isso não entra no teu CMV. E aí tu vai tirar fora. Se tu não sabe o teu CMV, tu não tem um negócio. Tu tem um palpite. Então essa coisa de eu acho é o que está matando muitas empresas, galera.
Muita empresa está morrendo e está sangrando por causa de uma palavra. Eu acho que é. Isso não pode ter dentro da operação. Agora, segundo ponto, curva ABC. Curva ABC é o seguinte: existem produtos que causam um impacto muito maior na operação. A minha operação, ela é pizzaria, eu tenho hambúrguer, pratos à la carte e tenho almoço durante o dia. Eu tenho 4 operações numa só. Não são isso, tá? Isso é loucura. Tu tem que estar muito bem alinhado em todos os processos, senão uma operação pode roubar da outra. Então, quanto mais complexo for o teu negócio, mais controle precisa ter. Se eu tenho só hamburgueria, é muito mais simples. Se eu tenho só pizzaria, a complexidade aumenta um pouco. Se eu tenho os dois, dobra. E se eu tenho um rodízio, cara, rodízio, buffet, ele se torna ainda mais complexo porque o consumo do cliente é mais difícil de tu mensurar. Curva A é os principais produtos. Todos vocês precisam saber isso dentro do negócio de vocês. Qual é o produto aqui que dá maior impacto no meu custo de CMV? O meu caso, filé, camarão, mussarela. Isso aqui é o principal. Esses aqui, as carnes do buffet, são os que dão maior impacto. A curva B são aqueles que vão estar no meio do caminho. Vai ter outros queijos, vai ter alguns produtos embutidos que têm um custo médio. E a curva C vai estar lá embaixo. E às vezes tem empresário brigando por causa da curva C e não olhando para a curva A. Como assim, Charles? Não adianta eu brigar com o meu colaborador em algo que dá muito pouco impacto ou perder energia e tempo tentando extrair resultado de uma curva muito pequena. Porque se eu mudo o consumo do meu filé, eu já vou mostrar isso para vocês agora, em 30 gramas, em médio e longo prazo, eu estou falando de muito dinheiro na mesa. Mas se eu mudar a curva da quantidade de alface, isso não vai representar um faturamento tão significativo lá no final de um ano, como a carne. Então, proteja a curva A. Se tiver que controlar só uma coisa, controla a curva A. Identifique os falsos heróis. Pratos que vendem muito, mas tem margem baixa. Cuidado. Esse aqui é um grande vilão das operações de vocês. Aquele produto queridinho, aquele produto que é um herói. Tu lança o produto, cai na graça das pessoas, todo mundo gosta, mas ele te dá pouca margem. Cuidado, esse produto pode ser um vilão na tua operação. Outro é o queridinho do cardápio. É aquele produto que tu gosta, é aquele produto que tu inventou, aquele sabor que tu fez, que o teu filho fez, que teu amigo, aquela coisa que foi criada, que é a receita da tua mãe, que é a receita do teu tio, seja lá quem for, é aquela coisa que tu tem um apreço no cardápio. E aí tu acaba deixando aquilo, cobrando menos por aquilo ou não mensurando aquilo. E aí tu começa a agir emocionalmente. Tu tem apego no teu cardápio. E tu acaba não trocando, não substituindo e não precificando isso da maneira certa. O que vocês têm que utilizar aqui é a regra 80-20. 80% dos resultados da operação de vocês vai estar em 20% dos produtos. Sim. E eu vou mostrar isso na prática já para vocês, tá? O terceiro ponto que as franquias utilizam são os ralos invisíveis. E isso aqui é um grande calcanhar de Aquiles na operação. Onde é que o teu lucro escorre? A maior parte do lucro está escorrendo. Ninguém quebra nada. Quando tu vê pequenos vazamentos diários, tu vê assim, ó, desperdícios que não são mensurados. Não são, tu não sabe o custo daquilo. Ah, quebrei 3 copos essa semana. Errei 2 pizzas. Foi um hambúrguer errado, manda outro. O X tá sem padrão. Vai um pouco mais de queijo, um pouco mais de carne, vai no olho. Consumo interno da equipe. As pessoas comendo coisas sem registrar, comendo os erros, levando para casa, roubo, desperdício desenfreado. Porque se eu não falo de economia dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, eles não vão ter essa consciência.
Agora eu vou mostrar aqui, em breve já vou trazer os slides para vocês, mostrar que 10% de economia em desperdício pode custar um carro 0 km no final do mês. Numa operação de médio porte de 150 a 200 mil reais, tu pode economizar um carro por mês só na gestão de desperdício. Todo mundo pegou esses 3 pontos aqui? Tamo junto? Tô muito acelerado? O ritmo tá bom? Ok? Beleza. Ralos invisíveis. Aqui mora muita parte do dinheiro da tua operação. Os ralos invisíveis são a produção, a compra sem planejamento. É quando tu compra uma caixa de detergente e disponibiliza para tua equipe uma caixa. Tu acha que eles vão usar quanto na semana? Eles vão usar uma caixa e mais 5 detergentes porque faltou no sábado de noite e as compras só vêm na segunda. Se tu disponibiliza 20 detergentes, ou 18, ou 15, e aí tu vai ajustando, vai diminuindo. Se eu comprar uma caixa de álcool na minha operação, sai uma caixa de álcool na semana. Hoje eu compro 6, sai 6. Entende que se a equipe vê muita fartura no estoque, eles entendem, tá sobrando, tem bastante. Se acabar, o patrão vai lá e compra. Isso aqui tem um monte. Se tem um monte, a gente não dá valor. As pessoas não dão valor. Então, quando não planeja a compra, tem um consumo desenfreado e, acima de tudo, o teu produto é perecível. Aí está uma dificuldade muito grande. A gente tem data de validade, a gente produz os produtos e os produtos vão fora, vão para o lixo quando a gente não usa eles e eles estragam. Então, quando tem manipulação, atrapalha a vida útil da mercadoria. Quando tem estoque muito alto, atrapalha a rotatividade dentro do freezer. Então, eles acabam, às vezes, não guardando da maneira certa um produto. Quem aqui nunca viu um produto esquecido no fundo do freezer? Quem aqui nunca passou por isso no ramo de alimentação? Eu duvido que tenha alguém de vocês aqui que está assistindo a aula que nunca passou por esse momento de encontrar algo esquecido, que a equipe deixou para trás, que não foi feito rotatividade. Todo mundo já viveu isso. E isso acontece nas operações quando a gente tem uma produção, uma compra desenfreada. O estoque fica parado, a produção aumenta e o desperdício multiplica. Outro problema invisível é quando qualquer um tem acesso ao estoque. Qualquer um pega as coisas a hora que quer, sem controle algum. Galera, isso prejudica tanto a operação de vocês. Eu acabei de falar, se eu chego lá e tem muitos detergentes disponíveis, eu sei que é só ir lá e eu pegar a hora que eu quiser. Mas nada é tão agressivo e tão impactante quanto esses 2 itens que eu vou falar agora. A gente, quando está na compra, eu não sei se os gestores aqui são eles que compram ou se já tem um setor de compra. Independente. Quem está na compra briga para ganhar R$1 de economia no quilo. A gente cata um fornecedor ou outro por causa de R$2 por quilo. Porque R$2 em quilo e R$200 em 200 quilos de mussarela representa uma economia grande na compra. E aí eu me esforço muito na compra. Eu fico barganhando, eu fico apertando o fornecedor, eu fico trocando eu faço um esforço danado para economizar R$2 no quilo. Aí chega na hora de montar minha pizza e a minha equipe monta com 20 gramas a mais de mussarela. Porque não tem porcionamento. A cada 100 produtos que eu vendo, eu gastei 2 quilos de mussarela. Às vezes tu acha que tu tá fazendo uma economia inteligente, comprando mais barato, mas se tu não tiver o controle da saída dessa mercadoria, tu tá jogando dinheiro fora. Não adianta tu comprar mais barato se tu não tá fazendo a medida certa. Eu já vou entrar nisso aqui precificando o produto da maneira correta que a gente tem que fazer. O outro, aqui tá um produto da curva A, ó, filé mignon. Vocês não têm ideia o impacto que as carnes fazem dentro da operação. A carne, ela pode ser a proteína, ela pode ser
destrutiva dentro da tua operação se tu não tiver um controle. Se eu não fizer um porcionamento adequado de filé mignon, eu posso estar botando 30 gramas a mais. Cada 10 produtos eu gastei 300 gramas. 20 reais. Cara, para mim ganhar 20 reais, às vezes eu preciso de vender quantos produtos? Então o filé mignon, o entrecô, o camarão, o parma, eu posso citar inúmeros produtos aqui que quando não são devidamente colocados dentro do teu produto, tu pode perder muito dinheiro. Eu vou depois falar aqui, mostrar, de tempos em tempos a gente tem que readequar nossos produtos. A grande indústria sempre faz isso. Eu tinha um produto recentemente que é uma lasanha de morango com chocolate. Cara, é um fenômeno. A lasanha vende muito bem. Porém, o ano passado, o chocolate dobrou de preço. Aqui no Rio Grande do Sul, nós pagávamos em torno de R$35 o quilo de um bom chocolate e ele foi para R$75 o quilo. Dobrou de preço. E agora, eu posso dobrar o preço do produto que eu estou vendendo? Não consigo. Então, eu tive que reajustar o padrão do meu produto, diminuindo um pouco a quantidade de chocolate para que aquilo se encaixasse no custo que eu precisava ter para poder vender o produto e continuar sendo competitivo. Isso tem que ser pensado, tem que ser com estratégia. Senão, eu vou estar jogando dinheiro fora. Aqui é um bom exemplo de como a gente mapeia uma operação, como eu faço hoje para mapear uma operação, mapear os custos de produtos que estão sendo jogados fora. Tá? Aqui é a parte de pizza, para vocês entenderem aqui. E nessa, a gente mapeia todos os produtos que vão fora. Ir comida fora num restaurante é inevitável. Por quê? A gente prepara o mise en place, a gente se prepara para o movimento, e porventura, um produto ou outro não sai. Às vezes o pessoal vai comer mais hambúrguer bacon, às vezes vai ter um movimento fraco, às vezes vai ter um ciclone na minha cidade. Tem inúmeras coisas, um evento na cidade, tem inúmeras coisas que acontecem que às vezes a gente acaba tendo que descartar. O produto cai, erro de produção, azedou por causa da produção e armazenamento. Tem inúmeras coisas que acontecem. E aqui, olha o custo disso aqui. Olha só o custo dessas mercadorias. Então, 1 quilo de filé pode passar assim pela tua equipe, despercebido. Às vezes eles nem te falam. Se tu não tem controle da tua operação, tu nem sabe o que está indo fora. Para começar, vamos começar por aí. Tu não tem nem ideia. E olha aqui, ó. 52, mais 18, mais 9, mais 3, mais 15, mais 12, mais 4. E aqui eu já tenho mais de R$150 em desperdício dentro de um único setor, dentro de uma operação, que conseguiu ser mapeado. Porque se tu não mapear, tu não sabe nem para onde está indo o dinheiro. E esse é um dos maiores problemas. Tu não tem ideia. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês agora, utilizando a inteligência artificial. Eu utilizo hoje muito com as pessoas que a gente ensina a fazer o nosso trabalho e dentro da minha operação, eu fiz uma análise de todos os setores da minha operação. E de todas, comparando semana após semana, a evolução e o que deu errado de uma semana para outra. Quando eu comecei a desenvolver isso aqui, quando eu comecei a utilizar esse processo, eu tinha mais de R$2.000 por semana de desperdício que não estavam sendo mapeados. Aqui, hoje, utilizando esse controle das grandes redes e franquias, isso aqui é uma operação que a gente conseguiu diminuir significativamente. A gente chegou já a ter R$1.500 de economia em uma semana com a gestão de desperdício e vem diminuindo semana a semana porque a gente faz uma educação com o colaborador, a gente mapeia o que está dando errado e começa a doer na consciência do colaborador para registrar. Então aqui eu vejo a semana 1, a semana 2, se teve aumento, se teve piora, o diagnóstico, o que está acontecendo no setor e por que isso aconteceu. Isso aqui tudo eu faço utilizando inteligência artificial, que são, aqui eu tenho hoje um chatbot de inteligência artificial que me ajuda
a construir toda a precificação de cardápios, que me ajuda a ter um controle eficiente de desperdícios. E eu uso hoje eu gosto muito de usar a inteligência artificial, tá? Então eu utilizo aqui também cadê aqui, ó, controle de desperdícios. E eu utilizo duas ferramentas para poder fazer essa gestão. E olha que legal hoje, ela soma tudo para mim através de fotos. Eu hoje encaminho uma foto do controle que a minha equipe fez, depois eu só faço uma avaliação se realmente está batendo tudo, porque eu alimentei ela com todos os custos. Então, às vezes, hoje a gente precisa usar os melhores recursos disponíveis para acelerar os nossos controles. E é isso que eu estou compartilhando e ensinando hoje para vocês. O uso da inteligência artificial dentro das operações, ela é fundamental, porque ela vai te dar velocidade. Tu vai conseguir agir muito mais rápido. De um dia para o outro, tu já consegue fazer um novo treinamento, fazer uma ação melhor com a tua equipe, tirar um produto do cardápio, modificar alguma coisa se necessário, porque ela vai começar a te ajudar a identificar alguns gargalos. Charles, o que isso muda na minha vida? Se eu tiver um controle de custos e de gestão de cardápio, gestão de produtos eficiente no meu negócio, o que muda? Cara, tu vai parar de rasgar dinheiro para começar. Eu já vou mostrar isso agora para vocês, o impacto disso. Tu vai descobrir onde é que está aqueles 15 ou 10 mil reais que somem do teu negócio todo mês. Porque a maioria dos empresários tem uma conta na cabeça e diz, pô, cara, mas se é para dar 20% de lucro ou 15 e eu vendi 100 mil, cadê os 15 mil que era para sobrar? Era para estar sobrando, não está sobrando. Então tu vai descobrir isso porque tu vai começar a ter um controle eficiente. E tu vai parar de trabalhar de graça. Eu encontro tanto empresário, tanto dono de restaurante, vendendo produto que não dá lucro. E ele acha que no máximo, fazendo ação que não dá lucro. Às vezes tu faz uma ação fazendo um número pelo teu concorrente ou pela tua cabeça, porque tu acha que o número é mais bonito, e aquilo está tirando prejuízo. Aquilo não está salvando o teu negócio, aquilo está cavando um buraco cada vez maior. E aqui, através desse controle que as franquias utilizam, é que a gente começa a tomar decisões baseadas em lógica, não em emoção. Quando tu controla os números, tu controla o destino do teu negócio. Olha isso aqui. Vou compartilhar com vocês aqui. Cadê? Todo mundo comigo? Ó, isso aqui é um demonstrativo de resultado de uma operação que eu vou compartilhar com vocês aqui de um restaurante. Eu quero que vocês percebam aqui dois números bem relevantes que eu quero mostrar para vocês. O primeiro deles está aqui. Ó, ano de 2025. Prestem bem atenção no que eu vou passar para vocês agora. Ano de 2025. Olha o faturamento no período que essa unidade teve. Tá? 287 mil reais essa operação teve de faturamento nesse período. Tá? Um período de um mês. Não está aparecendo? Espera aí. Deixa eu compartilhar essa tela com vocês. Vocês estão vendo aqui? Olha só, isso aqui é um DRE de uma operação, tá? Onde mostra todos os custos dessa operação, certo? Essa operação aqui, ela teve um faturamento de 287 mil reais. Só que ela teve um custo de mercadoria, um custo de compras de 125 mil reais. Isso aqui representou, vou fazer a conta rapidinho com vocês, um CMV muito alto nessa operação. Então eu estou falando de 287 mil reais de faturamento contra 125 de compras. Aqui tem um CMV de 43% nessa operação, um custo muito alto.
E agora eu vou compartilhar uma outra, um ano depois, o mesmo período, onde a empresa teve um faturamento menor, teve um faturamento muito menor, só que ela teve um lucro melhor. Olha só, aqui nessa operação, R$ 228.000 essa empresa vendeu no mesmo período, janeiro contra janeiro. Aqui é uma queda de R$ 59.000 de venda de um período para o outro, de faturamento. Só que aqui a gente aplicou o método de inteligência de franquia e um controle bem rigoroso em cima da operação. A compra dessa operação foi apenas 81 mil. Então, aqui eu vou fazer o custo de CMV e a gente chega em 35%. A outra operação, eu tinha um CMV muito maior, um custo muito maior de operação. O que isso representou, tá? Para vocês entenderem isso a grosso modo. Eu estou falando de uma operação que economizou, descontando a queda de faturamento, R$ 24.000 em compras de um mês para o outro. No mesmo período, R$ 24.000 de economia. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Quando eu economizo dentro da minha empresa, eu ganho 100% do dinheiro. Por quê? Eu deixei de gastar R$ 24.000 nessa operação. É R$ 24.000 no bolso. Quando eu tenho uma venda de R$ 50.000 na minha operação, isso não sobra R$ 50.000 no meu bolso. Porque eu tenho que descontar vários custos e custos de produto. Então, numa operação, às vezes, que eu vendo R$ 50.000, me sobra 10. Mas quando eu tenho 24 mil de economia, me sobra 24 mil. Vocês têm que ter essa consciência, isso tem que ser muito claro para todo mundo e para a equipe de vocês. Economia é 100% de ganho. Venda não. Se eu vendo R$ 24.000 a mais, isso não representou R$ 24.000 a mais no bolso da empresa. Se eu economizei R$ 24.000, aí sim, isso representou R$ 25.000 a mais dentro da minha operação. Fechou? Todo mundo aqui? Tamo junto ainda? Hora que der sono, a gente pega um café, tá, galera? Tá entrando na nossa segunda parte. Tá valendo as anotações aí? Alguém tá tirando proveito? Show de bola. Então, o que isso muda? Um controle eficiente, eu estou falando de dinheiro no bolso, e muito dinheiro, tá? Não é pouco não, é muito. A gente vai entrar no segundo ponto, eu falei de produto, e agora eu vou falar de processo. Processo é onde o dono consegue ter controle do que está sendo feito e como está sendo feito. Nada do que eu falei para vocês aqui funciona se eu não tiver processo. Não é só chegar na equipe e dizer assim, a partir de agora, todo mundo pesa o queijo e bota na pizza pesadinho. Você acha que eles vão fazer? Não vão fazer. Se o processo de treinamento não for eficiente, o controle não for eficiente, isso não vai acontecer. Ah, e não é o olho do dono que engorda o gado. Não é que tu tem que estar ali o tempo todo na operação. Isso é mentira. Eu não estou o tempo todo no meu negócio e o meu negócio funciona. Eu ajudei a gerir 7 restaurantes, tinha 7 operações. Eu não estava em todas as operações. O dono do Burger King, do Mac, do Coco Bambu, ele não está presente em todas as operações. Existem processos muito bem definidos e, acima de tudo, inegociáveis. Se tu fica negociando o processo, Dona Maria, hoje eu posso fazer de tal maneira? Não, porque o teu cliente que é padrão, tu precisa ter padrão, tu precisa ter controle, então não adianta eu ter um processo e um dia eu deixar fazer de um jeito, um dia eu fazer do outro. Isso não pode ter negociação. Se o teu hambúrguer é feito com 160 gramas de carne, é 160 gramas de carne. Não é 180 naquela semana porque veio mais carne para não perder. Não importa. Não tem conversa sobre isso. Outra mentira é que tu tem que estar o tempo todo na operação.
E se não tiver lá, a qualidade cai. Isso só acontece quando tu não tem um processo bem definido. Se o negócio só depende de vocês, tu não tem uma empresa, tu tem um emprego caro e estressante. Essa é uma verdade dura de aceitar. Dura. Se eu sou escravo do meu negócio e ele só funciona, eu não consigo arredar o pé de lá, eu tenho um emprego caro e muito estressante. Porque só nós aqui sabemos o estresse do dia a dia do nosso negócio. A gente é uns guerreiros, galera. A gente é os guerreiros da alimentação. Não é fácil estar na nossa pele. É o negócio mais complexo de se trabalhar no dia a dia, é os negócios de alimentação. O buraco é lá embaixo. Vamos lá. O que as franquias fazem quando a gente fala de processo? E eu vou entregar o ouro para vocês, que vocês vão poder aplicar isso amanhã, hoje, começar a fazer. Tem uma engrenagem exata, uma engrenagem que funciona. Não tem invenção, não tem moda. O McDonald's vende o mesmo hambúrguer sempre, em todas as operações. Ah, um dia não tem queijo, um dia de um jeito. Não tem. É o mesmo padrão. As grandes redes trabalham sempre de forma padronizada, porque isso é lucro. Isso é dinheiro no bolso. Quando a gente fica fazendo muitas modificações no nosso cardápio, a gente fica criando gargalos. Então a gente às vezes quer inventar muitas coisas na nossa operação e a gente cria gargalos. Ficha técnica rigorosa, processos padronizados e checklist de auditoria. E eu vou mostrar isso, como é que isso funciona. Isso aqui agora é uma ficha técnica. Isso aqui todos vocês precisam ter dentro de um negócio. Isso é fácil de fazer. Isso é simples. Só que vocês têm que entender a importância disso, baixar a cabeça e fazer. Senão não vai acontecer. Não vai. Engenharia, ó, cada grama de proteína é lucro no bolso. Lembra que eu falei, acabei de falar, economia é 100% de dinheiro no bolso. Venda não é. Então, se eu economizo 10 gramas de proteína no meu X, no meu hambúrguer, na minha pizza, é 10 gramas limpa que está entrando no meu bolso. Tá? Se eu cobro mais caro, às vezes eu não estou tendo mais lucro. O fim da dependência, para mim expandir o meu negócio, para mim crescer minha empresa, eu não posso depender, todo mundo ser dependente de mim. Tá tudo na minha cabeça, ou pior, tudo na cabeça de um funcionário. Quem aqui nunca passou por isso? O funcionário sai, e agora? Como é que era a receita da maionese? Como é que era a forma de fazer que aquele funcionário antigo fazia a carne de panela, fazia o ossobuco, fazia a polenta, fazia a batatinha frita? Quem nunca passou por isso? De perder um funcionário e perder a forma de fazer as coisas. Estava na cabeça do funcionário. Ou pior, o patrão sai, ninguém sabe como fazer, e aí a coisa não acontece. Tu precisa ter algo padronizado, um processo dentro do teu negócio. E acima de tudo, o teu cliente volta por causa de consistência, por causa do mesmo sabor. Ele não quer ver um dia um sabor, outro dia outro. Quando eu falo de grandes empresas, todo mundo sabe que se lembra o sabor. O McDonald's está longe de ser o melhor hambúrguer, mas está muito longe. Qualquer um de nós aqui faz um hambúrguer mais gostoso que o McDonald's. Não precisa nem ser do ramo de hamburgueria. Mas ele vende muito. É uma das maiores redes do mundo, junto com o Burger King, de hambúrguer. Mas por que ele vende tanto? Todo mundo sabe o que esperar. Tu sabe exatamente como vai vir o teu Big Mac, ou seja lá qual for o hambúrguer que tu pedir. Tu sabe como ele vem embalado, o tempo que demora, tudo. Então as pessoas querem algo que elas já saibam. Então se tu não tem processo, tu não tem empresa. Tu tem um grupo de pessoas tentando fazer o melhor. Só que pensa o seguinte, se o teu melhor funcionário sai hoje da empresa, como é que tu fica? Tu tem um processo, como é que faz as coisas que ele faz? O controle? Para quem tem gerente, se teu gerente sai, e agora? E aí a gente fica sem chão muitas vezes. Olha que bonita essa ficha técnica de um hambúrguer. Custo do pão,
custo do queijo, custo do hambúrguer, da alface, do tomate, do molho. Daí tu diz assim, Charles, mas o molho é insignificante, vai só um pouquinho, maionese nem gasta muito, eu tenho que calcular. Tem. 50 centavos de maionese, isso aqui é um custo real que eu estou trazendo para vocês, tá? Tem porções de maionese que fácil chegam a 70 centavos, 50 centavos. Uma maionese, um hambúrguer. Depende muito da receita. 50 centavos em 1.000 hambúrguer, eu tô falando de 500 reais. Opa, 500 reais é dinheiro, né? Claro que é. Mas se eu não considerar isso na compra, eu tô deixando 500 reais entrar pelo ralo. Porque eu não tô gerenciando, eu não tô precificando ele. Olha que bonito. Eu adoro isso aqui. Ó. Isso aqui é um modelo de uma ficha técnica. Nome do produto, o tamanho do produto, a categoria que ele é. Olha aqui, ó. Quanto vai de molho de tomate? Então aqui tem a receita do molho de tomate. O custo, e aqui eu somo mussarela, orégano, frango, catupiry, ó. E aí eu cheguei no custo do meu produto. Esse produto me custa 30 reais para fazer ele. Uma pizza tamanho família, uma pizza gigante. Custou 30 reais. Por que 30? Porque aqui está o custo de embalagem também. Agora, se eu vender essa mercadoria a 80 reais, estou tendo lucro? A quanto eu posso vender? Eu posso fazer uma promoção de pizza família? Eu posso fazer uma promoção de pizza família a 50 reais? Não posso. Não posso, de jeito nenhum eu posso fazer isso. Porque isso vai comprometer completamente a minha operação. Eu não posso. Então, para mim poder fazer uma promoção, eu preciso saber exatamente quanto custa para mim saber o meu parâmetro. O que é o parâmetro? É o CMV. Voltou, pessoal? Voltamos, né? Acho que a gente parou aqui, né? Ó, vamos lá. Uma laminuta. Tudo pesadinho, ó. Quantas gramas de arroz vai? Quanto de batata vai? Ovo, feijão e o tamanho do bife. Aqui eu tenho uma laminuta que me custou 11,54. Se eu vender esse prata 28, eu estou tendo 41% de CMV. É bom? Não é bom. O ideal aqui era ter uma laminuta de 30 reais, 32 reais. Aí eu tenho um preço bom na minha laminuta. E se eu for falar de um hambúrguer? Ó, cada item tem um valor. Estou falando de um hambúrguer bacon com valor mais agregado, mandando batatinha junto. Montei um hambúrguer especial aqui para vocês. Olha só. Olhem, prestem atenção. Uma laminuta me custou 11,50 e o hambúrguer me custou 13,40. Só que o hambúrguer eu tenho um valor agregado maior. Eu consegui cobrar 45. Meu CMV já foi para 29. Excelente. Abaixo de 30, excelente para hamburgueria. Isso aqui é fundamental vocês terem em todos os produtos de vocês. Dá trabalho? Ah, mas dá muito trabalho. Tá? Dá muito trabalho. Vou compartilhar uma outra tela para vocês verem a construção disso e que hoje a gente entrega isso no programa Lucro e Liberdade que a gente tem. A gente vai falar disso
um pouquinho mais para frente. Isso aqui é fundamental vocês terem dentro da operação. Deixa eu compartilhar uma outra tela e vocês já vão ver isso na prática. Como é que tu constrói uma base bem sólida para que tu consiga ver toda a tua operação, cada produto aqui. Ó. Estão vendo aqui comigo? Isso aqui é uma ficha técnica zerada, sem nada. E eu tenho que construir ela. Aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer, primeira coisa que vocês vão fazer é construir todo o cadastro de insumos de vocês. Tudo. Aqui tem produto para tudo que é tipo de negócio, tudo que é tipo de empresa. Pizza, hambúrguer, X, almoço, tudo. Isso aqui dá muito trabalho construir. Só que isso aqui, depois de feito, tu tem a cereja do bolo para poder fazer a precificação de qualquer negócio, qualquer operação tua. Então aqui eu tenho o custo de toda a minha operação e agora eu começo a vir nos preparos. Aí eu começo a vir, ó, nas pizzas, olha aqui, ó. Eu tenho todos os sabores de pizza precificados. Eu tenho todos os pratos precificados. Eu tenho todos os hambúrgueres. Eu tenho todos os X. Eu tenho as sobremesas. Então, se eu for ver um X tem um monte de detalhezinho, ó. Tu pode pensar assim, alface não custa nada, vai só um pouquinho no X, 21 centavos. Ah, mas a batatinha é só um pouquinho, 1,32. Ah, mas o milho... Se tu não somar tudo dentro de um X, tu não vai ter a precificação correta. Hambúrguer, a mesma coisa. Mostrei o hambúrguer bacon para vocês aqui, ó. Vamos montar um juntos aqui, ó. Quer ver? Vou pegar um hambúrguer clássico, tá? Vou falar de um hambúrguer clássico. Aqui, vocês estão vendo bem aí? Tranquilo? Ó, dá um zoom para vocês. Aqui eu tenho um hambúrguer clássico na minha operação. Eu fiz toda a precificação dele. Ele me custa R$11,52. E eu quero fazer uma promoção de hambúrguer agora. O meu concorrente botou o hambúrguer a R$22 e eu vou botar o meu a R$20. Olha quanto é que foi meu CMV. Se eu gastei R$58 de produto, como é que eu vou usar 58% só no custo do produto? Como é que eu vou pagar o resto das contas com o que sobrou? Não vai pagar. Porque se eu gastei quase 60% só no produto, não entrou embalagem, não entrou maionese, ketchup, não entrou, se o cliente foi no salão, o custo de limpeza do salão, não entrou o garçom, o ar-condicionado, erro, luz, gás, imposto, e por aí vai. Entende por que muita gente se mata? Porque faz um preço no achômetro. É melhor tu não vender, porque a conta não vai fechar a 20. Tu vai ter que vender esse hambúrguer, pelo menos, vamos ver, R$26. Opa, não tá bom. Ainda não tá bom. Mas não tá tão crítico como tu tava. Qual é o preço ideal, Charles? R$30. Então aqui, prestem atenção nisso que eu vou falar agora sobre precificação de produtos. Prestem bastante atenção. Às vezes é melhor eu dar uma coisa a mais para o cliente do que baixar o preço do produto. Como assim? Olha só. Aqui a minha precificação desse produto está me dando um CMV de 38, correto? Todo mundo pegou. Se eu mandar o dobro de batata, se eu disser assim, ó, quem pedir hambúrguer hoje vai ganhar o dobro de batata, ou vai ganhar um refrigerante de grátis, vai ganhar um refrigerante grátis. Eu não mudo o preço do produto, ou eu faço um combo, e aí aqui, em vez de mandar 100 gramas de batata, eu vou mandar 200. Ó, eu aumentei meu custo, mas eu não estourei o meu limite de precificação. E o cliente tem a sensação que ele ganhou mais. Ou eu posso botar aqui um refrigerante, tá? E eu posso cobrar aqui, se eu tenho perto isso aqui. Eu posso botar um refrigerante aqui, aumentar esse custo, vou botar aqui em cima mesmo. Eu posso aumentar esse custo em mais R$2, que é o custo de um refrigerante, e aí eu tenho um bônus que eu dou para o meu cliente e eu não comprometo o meu produto. Eu não comprometo o meu CMV estourando ele lá em 58%. Deu para pegar aqui? Entenderam? A importância disso está muito claro. Nenhuma franquia, restaurante de sucesso trabalha sem ter isso aqui
na mesa o tempo todo. Essa janela que vocês estão vendo aqui, ó, ela está sempre aberta no meu notebook. Antes de fazer qualquer promoção, antes de fazer qualquer ação, eu estou com isso aqui pronto. Eu estou com isso aqui à minha disposição para mim avaliar primeiro o custo. Se isso pode ser feito ou não pode ser feito. Tamo junto? Vamos lá. Perdi aqui. Vocês estão vendo a tela aqui? Som ok. Ok, voltei aqui. Então, quando a gente coloca, pessoal, essa precificação de uma maneira organizada, oi, estão me ouvindo? Então, tudo certo? Problemas técnicos que aconteceram aqui na apresentação. Perfeito, vamos lá. Se eu não tenho a minha operação bem precificada, eu estou fazendo no escuro, eu estou chutando o preço. Isso não pode acontecer. Checklist. Isso aqui, muita gente dispensa isso aqui dentro das operações e sem checklist eu não consigo medir o meu negócio. Eu não consigo ver o que as pessoas estão fazendo. Hoje, a minha operação tem checklists de produção, tem checklist de estoque, tem checklist de porcionamento, tem checklist das rotinas. Porque senão, eu vou ficar gerenciando, eu tenho que chegar no meu restaurante, eu vou ter que ver tudo que todo mundo fez. Isso é humanamente impossível. Eu não tenho como chegar lá na pizza e ver se o pessoal produziu os queijos, se eles fizeram a produção, se eles fizeram a lista, se o garçom reabasteceu os azeites da mesa, se eles montaram. Eu não consigo ver tudo isso. É por isso que muitos donos enlouquecem. Uma gestão eficiente requer checklist de controle. Só que aqui vai a dica de ouro. Não façam checklists de coisas que não vão dar resultado para vocês. Façam checklists das coisas que vão mexer o ponteiro. Aqui eu trouxe só um exemplo bem simples de um checklist de abertura de salão. Mas existem checklists inúmeros de qualquer operação tua. Tudo que tu precisa gerenciar, tu precisa medir. E para medir, tu precisa ter isso bem organizado. O que que isso muda, pessoal? Quando eu tenho um restaurante que mede, que vê o lucro, que consegue minimizar erros, que consegue ter um controle, como eu estou falando, a gente para de depender de um funcionário, a gente para de depender de uma rotina que depende só da nossa cabeça. E a gente consegue abrir outro restaurante, a gente consegue fazer uma ação de vendas, uma promoção, a gente de fato consegue ser competitivo sem ficar chutando, sem ficar achando. Acima de tudo, a gente não vai depender das pessoas. A gente vai começar a depender de processos, tá? Pegaram aqui a importância de um custo de produto bem estruturado. Isso aqui é bonito de ver na prática, né? Como é que a gente começa a fazer? No dia a dia, a gente vai construindo isso juntos, tá? Bom, terceiro ponto, e aqui eu não vou me delongar muito, mas é um dos pontos mais importantes que a gente tem dentro da operação. Eu falei de produto, eu falei de processos, e aqui tem a maior dor que os empresários hoje estão sofrendo: pessoas. Pessoas desorganizadas, profissionais que não sabem nada, pessoas que não sabem como fazer, tudo depende de ti, se tu não tá lá não funciona. Essa dificuldade, vocês
Vocês estão vivendo isso aí no restante do Brasil ou é só no Rio Grande do Sul que o pessoal reclama de funcionários? É só aqui? É em todo lugar. Essa reclamação é evidente para todo mundo, só que isso acontece muito quando a gente não tem um processo estruturado para a gente liderar essas pessoas. A desculpa que acaba mantendo a gente é que não tem mão de obra, a nova geração não quer nada com nada. Se eu treinar, as pessoas vão para o concorrente. Esse é um pensamento que nos limita. Eu conheço donos que deixam de ensinar um funcionário com medo do funcionário levar a receita secreta para outro lugar. Com medo de alguém aprender aquilo e ele acabar fazendo aquilo sozinho. Não pode. Larga de mão isso. Isso vai ser mais saudável para ti. Ensina o que tiver que ensinar. Treine e desenvolve as pessoas. O problema não é falta de mão de obra. É falta de liderança. Porque senão não existiriam empresas abrindo, empresas expandindo, pessoas crescendo dentro de todos os ramos, se não existisse gente. Gente tem. A gente tem que aprender a captar essas pessoas. Como é que a gente vai atrair essas pessoas? Como é que as grandes redes, as grandes franquias trabalham? Isso aqui é muito bem estruturado. Seleção ideal de pessoas, contratando as pessoas por causa de comportamento, não por causa de currículo. Treinamento das pessoas. Se tu não tiver um jeito de treinar as pessoas, elas não vão aprender. Ou vão demorar muito para aprender. Quando eu recebo um funcionário na minha empresa, eu não posso simplesmente dizer assim, ó, pergunta para eles ali como é que funciona, qualquer dúvida tu me chama. Tá errado. Não vai dar certo. Eu preciso ter um roteiro de conversa. Eu preciso mostrar passo a passo o que tem que ser feito. Eu preciso acompanhar ele. Eu preciso ter a pessoa que vai ensinar ele. Tem que ser uma pessoa certa. Não é qualquer um que treina. Por isso que muita gente nem fica. Muita gente não dá certo, porque não tem um treinamento eficiente. A pessoa fica abandonada e ó, ela sai. Uma hierarquia clara e, acima de tudo, isso aqui é onde eu mais vou focar aqui com vocês, é feedback, é cultura de conversas, de corrigir o funcionário na hora certa, do jeito certo, com a técnica certa. Não é no meio da cozinha, tu dar um xingão na pessoa, tu corrigir na frente de todo mundo. Tu tem que criar uma metodologia, um jeito de treinar e desenvolver as pessoas. Senão as pessoas não vão parar na equipe. Tá? Primeiro ponto, uma seleção de currículo mais qualificado. Tem muito dono de empresa que hoje, se alguém passar na frente, o cara já puxa para dentro da empresa para trabalhar. Ele acaba estando no desespero. E quando a gente contrata no desespero, a gente erra. E quando a gente erra, isso custa caro. Errar na contratação é normal. Todo mundo aqui vai errar. Todo mundo vai errar. Eu estou há 23 anos no negócio, dentro de restaurante, e eu erro. Não tem como não errar. Só que tu tem que buscar errar o mínimo possível. Porque tu chama o cara, tu assina a carteira, tu treina ele, tu desenvolve, ele sai. E isso custa caro para a empresa. Todo mundo aqui vive isso. E para isso a gente tem método de fazer isso. Ver o perfil do colaborador, uma técnica correta de entrevista para te saber o que tu deve avaliar. É isso que as grandes redes fazem. Independente do teu negócio, tu pode ser um negócio bem pequenininho, tá me assistindo aqui, tu tem que contratar o cara de uma forma mais bem organizada, sem pressa, ter uma boa conversa com ele, entender quem ele é, o que ele faz, da onde ele vem, o que ele sabe ou não fazer. Depois que eu contratei ele, entra essa parte aqui, ó, o onboarding, uma integração, entender a estrutura da empresa e começar a desenvolver e dar liberdade para ele trabalhar. Porque se tu não faz isso, ele vai ser sempre dependente de ti. E aqui estão os erros mais comuns na hora de falar com os funcionários. A gente fica acumulando raiva, a gente acumula problemas, acumula, até chegar na hora de falar para o funcionário. O que a gente faz? A gente explode. A gente tem que ter um jeito para fazer isso. Conversas. Eu converso a cada 15 dias com todos os meus funcionários. Todo mundo que me conhece dentro da minha operação sabe que é uma característica minha de conversar com a minha equipe. Se ensinar, treinar, delegar.
Uma vez por mês, eu sento com todos os meus funcionários e eu falo como é que está o trabalho, o que eu tô vendo de legal, o que não está legal, o que precisa melhorar, o que está de acordo, o que não está de acordo, o que eu espero dele. Vocês já falaram para os funcionários de vocês o que vocês esperam deles? De uma forma profissional, coerente, estratégica. E depois vai lá e dá feedback de novo. Chama ele de novo. Mostra se ele fez errado. Acompanha. Treina de novo. Faz treinamento. Eu conheço um monte de empresa aí fora que não faz nenhum tipo de treinamento. Sabe por quê? Porque ele acha que é gasto. Ah, eu não vou ficar fazendo 2, 3 pizzas, ensinando o pessoal, vou fazer o quê? Estou gastando mercadoria? Não. Tu tá ganhando em processo de eficiência e qualidade. Tu tem que fazer o produto, o teu funcionário tem que comer aquele produto. Ele tem que provar para ver o sabor daquilo que tu tá fazendo. Ele não pode comer o erro que aconteceu na cozinha e aí aquilo tu disponibilizar para ele. Então, um bom treinamento dentro do setor de alimentação, como é que funciona um bom treinamento? Anotem isso ou lembrem-se disso, porque isso aqui é muito importante e tem pouca gente fazendo. As grandes redes fazem o tempo todo. Treinamento em cima de treinamento sempre. Não pode cansar de treinar. Ah, eu cansei, eu enchi o saco de ensinar as pessoas. Vai dar merda. Tá no caminho errado. Vai dar problema. A hora que tu encher o saco de treinar o teu funcionário, aí, meu velho, a coisa vai desandar de uma maneira que tu não tem ideia. Treinar é algo que tu vai fazer para sempre e com frequência sempre que necessário. Um bom processo de treinamento. Vamos lá. Vamos falar de um produto aqui. Hambúrguer. Eu preciso melhorar a saída, o despacho, o padrão do meu hambúrguer. Primeira coisa, eu vou fazer uma ficha técnica do meu produto. Porque eu tenho que ensinar o meu funcionário quanto vai de queijo, quanto vai de molho, quanto vai de alface, quanto vai de tudo. Aí eu vou ter a comandinha lá na cozinha e eu vou ensinar o que ele faz quando sai a comandinha. Qual é o primeiro produto? Primeiro eu boto o hambúrguer na chapa, primeiro eu selo o pão, primeiro eu boto a maionese. O que eu faço primeiro? E segundo, e terceiro, e quarto, e quinto. A gente fica atalhando etapas, achando que a pessoa já sabe, ele não sabe. Se tu não tiver clareza em cada etapa do processo de produção do teu produto, o funcionário não vai ter e vai acontecer erros. Então tu precisa treinar cada etapa. No final, faz ele provar o teu produto. Faz ele provar a tua marmita, a tua pizza, o teu X, o teu sushi. Ele precisa sentir a experiência do cliente. E a experiência do cliente não é o sushi, o X, o almoço que sobrou. Não é isso. Tem que provar na hora que foi feita. Cortar na hora, provar. Dá pro teu garçom provar. Pô, cara, eu vejo garçom que não sabe o sabor das coisas do restaurante que ele trabalha. Ele nunca vai comprar um drink, ele nunca vai comprar um lanche mais caro, porque talvez ele não possa. Mas ele precisa saber o sabor, a textura. Se é bom, se não é, qual que vende. O que vende mais? Eu estou dando um exemplo bem genérico para vocês, mas eu quero que vocês se perguntem agora. Vocês estão treinando a equipe de vocês? Vocês estão conversando com a galera? Ah, eu tô. De quanto em quanto tempo? Eu faço reunião toda semana. Toda semana tem reunião. Toda semana tem treinamento. E eu encontro líderes e dizem assim, ah, mas eu já falei, faz 3, 4 meses que eu fiz um treinamento. Eu digo, 3, 4 meses? Isso é muito tempo, 3, 4 meses. Se tu está deixando todo esse intervalo de tempo, a consequência disso é as pessoas esquecerem, deixarem de fazer. E aqui é dinheiro que está indo para o lixo. Sem treinamento, é dinheiro que está indo para o lixo. Tá? 3 regras de ouro. Processos, não pessoas. Cobrança justa com os funcionários. E constância. Não adianta tu fazer um treinamento lá de vez em quando, tu fazer treinamento só quando dá erro. Eu treino quando dá erro, quando dá acerto, quando não acontece nada, treinem. Isso é fundamental. Tá? O que isso muda, Charles? Treinar e desenvolver as pessoas. Menos rotatividade.
uma equipe melhor e mais comprometida, fim de conflitos tóxicos e que drenam a energia, porque cada um acha que é de um jeito que tem que fazer as coisas. E aí tu começa a parar de ser refém dos funcionários, porque se alguém sai, entra outro, ele já entra no ciclo de treinamento e tu começa a desenvolver pessoas com frequência dentro da tua equipe. Equipe ruim não é azar, é consequência da liderança. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Ah, eu sou azarado, só tem funcionário ruim na empresa. Culpa tua. É eu que estou atraindo. Essas pessoas não estão parando. Entende? A gente tem que parar de reclamar das pessoas que aparecem. Eu tenho 25 funcionários. Todos foram contratados por mim e podem ser demitidos por mim. Eu escolho quem fica. Então, se eu tolero alguém que não faz as coisas, a culpa é minha. Se eu deixo alguém que não se desenvolve, que não faz o padrão, que não faça o que eu peço, a culpa é minha. E se eles não sabem, a culpa é minha. Eu tenho que desenvolver, eu tenho que treinar. Eu sei que é duro para alguns ouvir isso, eu sei que incomoda. Alguns ficam assim, mas eu não gosto. Então tu precisa de ajuda. Então tu precisa de ajuda para poder botar isso em prática. O que são os 3 segredos, pessoal? Principal, se eu pudesse passar um resumo especial do que eu falei para vocês. CMV, curva ABC dos produtos e os ralos invisíveis. Aí está a maior fatia de dinheiro da tua empresa. Eu ajudo empresas, eu consigo resgatar 5, 6, 7 mil reais assim, com a quantidade de coisas que estão dentro da operação e ralos invisíveis que tem dentro das operações e as pessoas não conseguem ver, porque elas estão mergulhadas dentro do negócio. Está tão de cabeça baixa dentro da operação que ele não consegue ver onde está sendo drenado o dinheiro e a energia. E às vezes não tem nem força para pedir ajuda. E é isso que separa os restaurantes que crescem dos restaurantes que aprendem e se desenvolvem e viram grandes marcas. É isso. É isso que separa. Seleção, ficha técnica, próprio checklist. Alguns de vocês vão dizer, cara, mas isso eu já ouvi, Charles. Mas eu não consigo aplicar. Né? Vocês talvez olharam tudo isso até agora e falaram assim, Charles, eu já vi o método. E aí eu me pergunto, cara, e agora? Eu não tenho força para começar. Eu não tenho energia para começar. Eu não sei nem por onde começar. Eu fiz um monte de anotação aqui contigo e eu fico me questionando, cara, como é que eu vou agir? Como é que eu vou treinar o pessoal? Como é que eu vou fazer isso em prática? Eu não tenho força, eu não tenho energia. E eu sei que todos vocês precisam de ajuda. Eu já dei muitas coisas aqui para vocês que se vocês aplicarem no negócio de vocês, vocês já vão começar a ter resultado. Alguém aqui pegou alguma ideia boa para aplicar a partir de amanhã aí? Teve alguém que pegou assim, cara, peguei, vai me ajudar. Consegui ajudar vocês aqui com essa aula? Espero de coração que sim. Espero de coração que vocês tenham pegado insights aqui que vocês consigam botar no negócio de vocês para terem resultados. Era esse meu objetivo. Eu falei para vocês, não tem enrolação, não tem mágica, não tem nada aqui que não vai dar trabalho fazer. Tem que fazer, tá? O que eu vou oferecer para vocês? Eu estou fazendo uma seleção de algumas pessoas para participar de um diagnóstico 100% gratuito comigo. Igual foi essa aula. O que eu vou fazer? Eu vou analisar a situação da empresa de vocês, eu vou ajudar a identificar os principais ralos, eu vou dar um diagnóstico para vocês e eu vou ajudar os primeiros passos nessa reunião, tá? Por que eu estou fazendo isso, Charles? Por que esse diagnóstico é gratuito? Porque eu estou buscando cases de sucesso e pessoas que faça sentido a gente oferecer o nosso trabalho. Eu não vou oferecer o trabalho para ninguém de vocês que eu não consiga dar retorno. Então, nós temos um trabalho onde a gente ajuda a aplicar tudo isso que a gente falou dentro das empresas. Só que eu não ofereço isso para ninguém que não tenha condição e que eu não consiga extrair algo do negócio. Só que para isso eu preciso dar um diagnóstico.
Eu preciso olhar junto à empresa, junto de vocês e dizer assim, eu consigo te ajudar. Eu vou olhar no teu olho e vou dizer assim, eu consigo ajudar o teu negócio. Eu consigo fazer tu pagar esse investimento extraindo 5, 6 vezes mais da operação. E outra coisa que a gente vai avaliar é se é o momento. Se é o momento de tu começar a tua operação. Ah? Se é o momento de eu implementar tudo isso. Se eu não puder te ajudar, eu vou te dizer. Se eu puder, eu vou te mostrar o caminho. Eu vou fazer esse caminho junto contigo. Sabe qual é a diferença do trabalho que eu estou oferecendo e daquilo que eu quero entregar para vocês? Não é uma consultoria que vai te dar uma tabela pronta, que vai te dar uma tabela de POP para te ir lá e aplicar no dia a dia. Não. É um negócio que anda junto contigo, ajuda a montar isso dentro do teu negócio, ajuda a implementar, ajuda a organizar os feedbacks, a reunião, custo de produto, precificação do cardápio, tudo isso a gente constrói junto. Só que a gente só vai fazer se fizer sentido esse programa na tua empresa. Então, eu poderia aqui já oferecer um produto para vocês, eu não quero. O que eu quero é oferecer uma conversa, para a gente entender se é o momento da tua empresa e se aquilo que eu tenho para te oferecer faz sentido para ti, faz sentido para te ajudar, tá? Só que é o seguinte, eu tenho só 15 vagas, porque eu vou abrir 15 horários para vocês. A gente botou, acabei de colocar o link agora aqui no site, tá? Aqui no link das conversas aqui que a gente está, eu botei o link para vocês se inscreverem. Porque eu tenho 15 diagnósticos, eu abro 15 empresas por vez. Eu tenho uma reunião hoje, eu tenho uma outra semana que vem, e a gente abre 15 empresas. Porque existe um limite. O nosso acompanhamento ele é diário, é um acompanhamento onde a gente está presente com as pessoas, e essa entrega ela é muito, muito eficiente. Então, pegaram o link ali, se inscrevam. Quem quiser desse diagnóstico, não tem pegadinha nenhuma, tá? Comigo é papo reto. A gente vai bater um papo, eu vou entender o teu negócio, eu vou falar, aí a gente vai ter troca. Tu vai me falar tuas dores, tuas dificuldades, o teu mercado, da onde tu vem, como é que tu precifica teu produto, tu vai me mostrar a tua operação, tu vai me mostrar tudo e a gente vai falar sobre o teu mundo, o teu negócio. E aí eu vou te dar um diagnóstico, na hora a gente já vai entregar isso para ti no dia. O pior que pode acontecer é vocês baterem um bom papo e ter mais alguns bons insights sobre o negócio de vocês. E o que de melhor pode acontecer é a gente fechar uma parceria junto. Bônus. Quem participar desse diagnóstico, eu vou entregar aquela IA que eu mostrei para vocês. Aquela IA que eu mostrei de como fazer a precificação de custos da tua operação do que está indo fora. Eu vou entregar aquilo para vocês fazerem dentro do negócio, para vocês começarem a mapear o que está indo para o lixo. Eu vou dar uma planilha de diagnóstico apontando os principais pontos e um checklist, quais são os POPs, o que tu deveria botar na tua operação que vão ser essencial. Lembra que eu falei lá que não adianta tu queimar energia com um POP que não faça sentido? Tá? Processo operacional padrão, é os POP. Qual que eu devo ter dentro da minha empresa? Eu vou entregar isso para vocês. Então, quem se inscrever para participar dessa reunião, ganha tudo isso aí como uma cortesia. Recapitulando, diagnóstico comigo, tá? Com os primeiros que agendarem, uma análise completa do teu restaurante. A gente vai identificar os ralos do teu negócio e a gente vai dar aquele kitzinho que é o chatbot de IA, os POPs e esse diagnóstico do negócio de vocês. São 15 vagas e eu me comprometo a conseguir identificar os ralos da tua operação. É esse o meu trabalho, é isso que eu faço. Certo? Perguntas? Algumas pessoas têm dúvidas. Se é o momento, se não é. Charles, isso funciona para qualquer tipo de restaurante? Sim. Hamburgueria, pizzaria, buffet, rodízio, todo tipo de negócio, tá? Diagnóstico completo. Charles, eu não tenho tempo para implementar isso agora. Tem uma pergunta no chat? Qual é, Gui? Estou em fase de abertura. Boa. Estou em fase de abertura do negócio. É a melhor fase. Quem perguntou para nós? Foi a Miriam. Miriam, melhor fase para te começar certo o teu negócio é no começo. Porque a gente já tem toda a precificação, a gente já tem toda a base de treinamento.
esse é o melhor momento de se implementar e de se construir algo dentro da tua empresa, é nesse momento. Acesse o link, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia sobre essa tua abertura, entender o teu negócio, e faz total sentido, tá? Outra dúvida que o pessoal tem, não tenho tempo para implementar isso agora. Cara, se tu não tem tempo, porque tu tá preso no operacional, é por isso que tu precisa aprender a sair da operação. É por isso que tu precisa pegar algo pronto, algo que já foi construído e validado. E tu precisa de 2, 3 horas por semana para construir isso, tá? Eu não tenho dinheiro para investir em ferramentas caras. Eu não vou oferecer nada que não possa se pagar com o resultado que vocês vão oferecer dentro da empresa de vocês. Nada. Então, tudo que vai ser oferecido, vai sair do resultado que eu posso extrair, porque não faz sentido. Eu não tenho como pedir que vocês façam um investimento no negócio se vocês não conseguem extrair isso dentro da operação. Eu tenho certeza que eu consigo. Meu restaurante é pequeno, Charles, isso não serve para mim. É muito mais fácil organizar quando é pequeno do que quando é grande. E nenhum restaurante pequeno, desorganizado, vai virar restaurante grande, tá? Se tu é pequeno e tá certinho, a chance de tu crescer bem o teu negócio aumenta muito. Então, isso aqui vale para todo tipo de operação. Charles, eu preciso do meu sócio. Eu estou aqui na operação contigo, eu preciso do meu sócio, da minha esposa, tem alguém que tem que tomar essa decisão. Não tem problema, marca a agenda e traz essa pessoa junto na reunião comigo. A gente vai conversar juntos, tá? Charles, eu não confio nas pessoas, cara, eu não consigo. Desconfiança custa a tua liberdade. Recentemente eu conversei com um empresário que faz 10 anos que ele não sai nunca da operação dele. Ele não tirou nenhuma semana de férias nos últimos 10 anos. Ele nunca saiu com a filha dele para ir na praia passar 2, 3 dias passeando. Porque ele não consegue, ele se tornou um escravo. E tem como tirar férias, tem como tu sair, tem como tu organizar, isso é possível. Só que isso é construção. Não é acaso. Não vai chegar um funcionário na tua empresa e de repente ele vai ser o teu salvador. Chegou aquela pessoa que eu estava esperando na minha vida, eu confio nele, ele é certo, faz tudo certinho, agora eu posso sair e ele vai cuidar que nem eu. Isso não existe, isso é construção. Isso se constrói, não é acaso. Então, se tu não confia na equipe, por isso tu precisa fazer isso. Eu já tentei de tudo, Charles, e nada funciona. Talvez tu tenha comprado teorias genéricas. Talvez tu não tenha encontrado alguém que vive isso todos os dias e, acima de tudo, é apaixonado por isso. Cara, eu amo o que eu faço. Eu amo viver dentro de restaurante. Eu amo fazer um processo bem feito. Todo mundo que me conhece, que acompanha, e convido vocês a me acompanhar no Instagram, vê o amor que eu tenho pelo que eu faço. Então, talvez vocês não encontraram a pessoa que verdadeiramente pode ajudar vocês, tá? Isso funciona em cidade pequena? Sim, eu estou em cidade pequena. E aonde mais tu tem que trabalhar margem. Porque aí tu consegue ser líder dentro de... É mais fácil tu ser líder numa cidade pequena do que ser líder numa cidade grande. Funciona em qualquer tipo de lugar. Ah, e por fim, aqui, ó, meu restaurante está uma bagunça total. Não tem como, eu não consigo organizar. Cara, é para isso que o diagnóstico serve. A gente vai bater um papo, eu vou entender tudo que está dentro da tua operação, e aí, velho, vamos ver se eu consigo te ajudar. É para isso que serve, tá? Eu tenho que pagar alguma coisa? Não. É um diagnóstico 100% gratuito. E se fizer sentido, a gente fala do programa depois, tá? Primeiro a gente fala do diagnóstico, depois a gente vai falar do programa, certo? Link está na tela. Gui, bota o link de novo para a galera. Vai subir o link. Cliquem, se inscrevam e parabéns pela decisão de quem decidiu agendar, quem decidiu dar mais um passo sem compromisso algum. E eu espero que a gente se veja em breve. Eu espero que a gente possa bater um papo, que eu possa entender as nuances do negócio de vocês e mostrar toda a tecnologia, todos os recursos e todos os 23 anos que eu tenho para compartilhar com vocês dentro de restaurante. E, acima de tudo aqui, pessoal, valeu o dia de hoje. Espero que essa 1h e 40 minutos de aula tenha valido a pena para vocês. Espero de coração que vocês tenham agregado alguma coisa. Que vocês saiam daqui com alguma decisão tomada.
Não precisa nem ser a decisão de fazer a 1 hora de consultoria, pode ser a decisão de mudar alguma coisa. Isso já vai valer a pena, tá? Gratidão a todos vocês. Eu desejo uma boa semana e bons negócios. Eu vou ficar na sala mais um minutinho, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar aí, tá? Valeu, Market Pizza. A gente fala depois. Valeu, Eli, obrigado. Obrigado, pessoal. Vocês têm nosso contato, pode chamar o Guilherme também. Agradeço a todos pela presença.